Olá pessoal, eu sou a Ara, este é o meu canal. Aqui você aprende sobre política sem canalice nem oportunismo, porque aqui eu faço análise embasada por informações factíveis e também aqui não há intenção de te pautar nem te patrulhar. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre essa questão que se encontra o Bolsonaro, essa situação, melhor dizendo, que se encontra Bolsonaro numa situação que ele precisa vender o seu capital político e, claro, ele está colocando aí um preço muito alto para que ele venda esse capital, mas ao que parece já temos aí um comprador disposto a tudo, disposto a qualquer coisa, inclusive disposto a utilizar o slogan Bolsonaro acima de tudo e de todos, que é o Tarcísio. Também nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre o julgamento do Bolsonaro, né? Que Moraes já votou, Flávio Dino já votou, o que nós vimos aí, pelo menos até agora, que esses dois votaram, Luiz Fux, que está aí pretendendo ou demonstrando que vai aí abrir alguma divergência com relação aos demais integrantes da primeira turma. E também eu quero conversar com vocês nesse vídeo sobre os Estados Unidos que fizeram aí uma manifestação leviana, pueril, sem pé nem cabeça, através da sua porta-voz, né, a porta-voz da Casa Branca, a senhorita Catherine, que veio dizer que, no caso, né, possivelmente os Estados Unidos poderão fazer o uso do seu poderio econômico e bélico, né, e militar, se preciso for, para brigar aí ou para tentar fazer liberdade de expressão se manter aí ao redor do mundo. Mas vamos por partes. A gente viu no dia 7 de setembro agora, no domingo, que foi palco, infelizmente, de uma disputa de narrativas entre a esquerda e o bolsonarismo, onde, no meu entendimento, na minha análise, o bolsonarismo saiu perdendo. Não falo aqui nem na questão de quem colocou mais público, mais gente na rua, porque a gente sabe que o bolsonarismo ele tem muito mais poder de mobilização. Bolsonarismo mobiliza sim e muito bem a sua militância, algo que a esquerda nunca teve aí força com relação à mobilização. Então não é com relação a quantas pessoas foram às ruas que eu acho que o bolsonarismo perdeu. Eu acho que o bolsonarismo perdeu porque ficou aí muito claro e posto que essa galera está numa saga tão alucinada que chegaram ao ponto de utilizar a bandeira americana no meio da Paulista. Isso, claro, trouxe danos para o Tarcísio, danos que inclusive a gente vai ver aí paulatinamente, mas que eu acredito que trouxe sim danos ao Tarcísio, à imagem do Tarcísio, mas também trouxe danos ao bolsonarismo, porque não faz sentido que a gente tenha, no dia da nossa independência, o protagonismo sendo dado a uma bandeira de outro país. Tanto assim é que o próprio New York Times fez um editorial falando isso, que a direita brasileira agora está utilizando um outro símbolo, uma outra bandeira, que é a bandeira americana. É vergonhoso para o Brasil que um bando de gente que se diz patriota faça uma pataquada dessa, uma atitude antipatriota dessa. Ficou tão mal, ou pegou tão mal para o bolsonarismo, que o virulento do Silas Malafaia teve a coragem não, teve a indecência, a canalice de dizer que ele desconfia que aquela bandeira foi posta lá por algum infiltrado da esquerda. Repare
que é o mesmo discurso que eles fazem para brifar a esgotosfera bolsonarista, para que essa galera, essa militância que fica aí consumindo desinformação, se desinformando nos canais bolsonaristas, para que essa galera passe adiante. Porque Silas falou para Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, que ele não duvida não, que pode ser coisa da esquerda. E a gente sabe que essa narrativa de tentar culpar a esquerda não é nova. Quando os baderneiros foram lá para o 8 de janeiro, muita gente continua dizendo até hoje que eram esquerdistas, petistas infiltrados, porque essa galera é assim, eles não assumem seus atos e sempre querem colocar uma cortina de fumaça. Silas, inclusive, disse que num outro evento dele ele vai proibir a bandeira, condenou, falou que ficou feio, porque, claro, como o bolsonarismo, ele age muito na questão de barulho, né? Barulho nas redes sociais, através do engajamento, ou barulho na rua, através de cada vez mais pessoas que participarem, eles viram nas pesquisas que fizeram que pegou mal e estão tentando recalcular a rota, porque ficou muito feio fazer o uso dessa bandeira americana. Bandeira essa que, inclusive, o deputado Lindenberg Farias, do PT, e também o Pedro Campos, que é do PSD, eles estão entrando, né? Pediram para que a Polícia Federal investigue por que aquela bandeira estava lá, porque ao que parece, eles estão supondo que possa ser a mesma bandeira que foi utilizada no jogo da NFL. Então eles estão dizendo, como que uma bandeira que estava lá no jogo da NFL e foi parar na Paulista? Quem organizou essa logística? Privado, o próprio ou alguém do governo americano? Enfim, para a gente não entrar aqui em teorias da conspiração, eu estou trazendo aqui o que o deputado Lindenberg colocou, que inclusive eu vou ler aqui daqui a pouco para vocês, que ele pediu essa investigação. Mas o ponto que é inclusive um ponto importante, que a lei dos partidos políticos e a própria Constituição Federal proíbe isso. Proíbe que se faça o uso de recursos estrangeiros aqui dentro para esse tipo de fim, porque viola, entre outras coisas, a soberania. Então perceba que isso pode ser aí algo gravoso nesse sentido, em que bolsonarista passou vergonha novamente. Tarcísio escalou, tentando buscar aí bênção do Jair Bolsonaro, escalou tanto que a gente viu finalmente a máscara do Tarcísio moderado sendo retirada inclusive por ele mesmo, porque a gente viu o Tarcísio chamando nominalmente Alexandre de Moraes de tirano, algo que inclusive fica feio para o Tarcísio, porque ele parece que está indo por tudo ou nada, vendeu o que? A sua alma para ter o apoio do Bolsonaro. A gente já havia visto um Tarcísio criticando a justiça, algo inapropriado para alguém que tem uma função institucional, como que um governador que foi eleito, que foi empossado pela justiça eleitoral, vem ao público dizer que ele não confia na justiça. Se ele não confia, então por que ele aceitou ser empossado? Só para ele poder enganar os bolsonaristas, para poder dizer, que na verdade ele não está no meio, não. Ele está do lado da direita, suposta direita bolsonarista. Mas ele escalou tanto que ele diz que o Moraes é um tirano. Como que ele cria esse tipo de atrito, ou possível atrito entre os poderes, deixou aí muito posto pra gente que o Tarcísio não é só o boneco do Bolsonaro para 2026, que o Tarcísio pretende ser a cópia, o espelho, o mirror do Bolsonaro. Porque a gente sabe que essa história não é nova, de um chefe de Estado afrontar o poder judiciário. Bolsonaro fez isso desde o seu primeiro ano de mandato. Então parece que Tarcísio chamou para si
essa responsabilidade de afrontar Supremo e principalmente Moraes, colocando aí Moraes como inimigo em comum dos bolsonaristas, tanto que parece que ele se empolgou em algum momento, né, na Paulista, que as pessoas estavam gritando fora Moraes, acho que aí ele ficou so excited, ficou muito emocionado, muito empolgado, aí ele resolveu soltar essa, chamando Moraes de tirano, escalando para falar para o bolsonarista que o discurso do próprio Bolsonaro, que por óbvio vai ser condenado, não vai morrer, porque ele, Tarcísio, ele vai continuar repetindo esse discurso, ele vai continuar alimentando bolsonarista com essa narrativa de tirania do Alexandre de Moraes. Tá feio pro Tarcísio, ele faz isso para poder ter a bênção aí do Bolsonaro. Inclusive, Tarcísio, que essa semana, segundo a estratégia da sua equipe, é que ele submerja, porque ele viu que ficou feio, que ele arranhou a sua imagem com o que ele fez, tentando a todo custo pegar o voto bolsonarista. Tarcísio, que já flertou aí com a esquerda em algum momento, né, Dilma, Temer, e agora está aí do lado do Bolsonaro. Inclusive ele é cria do Bolsonaro, por isso que Bolsonaro, depois que ele saiu do Ministério das Infraestruturas, Bolsonaro cacifou para que ele fosse aí governador do estado de São Paulo, sendo que Tarcísio sequer é de São Paulo, é do estado do Rio de Janeiro, mas ainda assim foi lá para São Paulo porque Bolsonaro cacifou. Perceba que ele tentando pegar esses votos do bolsonarismo, ele se permitiu ser humilhado por Silas, porque Silas dá um shade, dá uma indireta na cara, na verdade uma direta na cara do Tarcísio, para dizer que não é para se colocar ainda ninguém como nome da direita, porque o candidato é Bolsonaro. Claro, numa estratégia que eu já tinha contado para vocês desde o ano passado, que é tentar reeditar aquilo que Lula fez em 2018, que é o quê? Dizer que é candidato até meados de agosto, para ser mais precisa, até quando a Justiça Eleitoral dá o start, o início na campanha, que aí vai ser impugnada, porque ele não vai poder se colocar como candidato, porque ele está inelegível, aí ele indica outra pessoa. Foi essa estratégia, como eu ia dizendo, que Lula fez em 2018, porque ele estava inelegível, ele não poderia se candidatar, mas ainda assim ele se colocou como candidato, fez a sua inscrição no TSE, até o momento que, claro, a candidatura iria ser impugnada, não poderia continuar, aí ele indica um substituto, que é o que foi à época o Fernando Haddad. Então Bolsonaro, o entorno do Bolsonaro, o bolsonarismo, tenta fazer isso até para poder criar pressão por anistia e fazer Bolsonaro ficar em voga, mesmo sabendo eles que Bolsonaro está inelegível. Então, nesse sentido, o Silas falou, o candidato é Bolsonaro e ninguém. E foi mais longe, falou que só a Michele, o Flávio e o Carlos poderiam falar por Bolsonaro. Claro, ele tesourou aí Eduardo, até porque Eduardo não está aqui, e também porque ele quis dar um recado certeiro ao Eduardo, quando Eduardo disse que no caso de Bolsonaro não ir, que ele, Eduardo, seria candidato. Então o Silas desautorizou Eduardo em público, né, naquela manifestação travestida de festividade pela nossa independência, e disse, ninguém tem que falar que é candidato se Bolsonaro não for. E isso é imaturidade política. É um religioso dando aulas, né, digamos assim, fazendo coach político para políticos e dizendo que não, que ninguém tinha que falar pelo nome do Bolsonaro, e deu também direto por Ciro Nogueira, que vai lá
na casa de Bolsonaro e fica falando no ouvido de Bolsonaro, mas tudo por canalice e por politicagem, e Tarcísio lá com cara de tacho, se humilhando, sabe? Uma situação completamente assim horrível para uma pessoa que se presta aquele tipo de papel. É gente sem honra, gente sem dignidade, que faz qualquer coisa para atingir os seus objetivos. Aí, é nesse sentido que o PL também utilizou lá no 7 de setembro, que na verdade era comício político partidário do bolsonarismo e, claro, do PL, para dizer o seguinte: olha, agora nós temos aqui pessoas representantes do Bolsonaro, o próprio Costa Neto achou que fosse oportuno, achou que fosse apropriado que ele apresentasse o irmão de Bolsonaro, o tal de Roberto Bolsonaro, como candidato para o ano que vem. Então, olha, o quanto essa galera é canalha oportunista, supostamente no evento que estavam pedindo anistia ampla, geral e restrita para todo mundo, inclusive para Bolsonaro. Ele vai lá, o Costa Neto, apresenta o irmão de Bolsonaro e diz, é o futuro candidato a deputado federal, como quem diz, Eduardo não vai poder ser candidato, pro óbvio, raposa velha que é. Costa Neto já entendeu isso, tanto assim que o número de o Eduardo Bolsonaro, 22, Costa Neto já falou que vai passar para o irmão do Bolsonaro. Perceba que esse número 22 era do Tiririca, quando Tiririca foi eleito deputado pelo PL, que inclusive PL, você já sabe, eu vou repetir aqui a exaustão, existe há 26 anos praticamente e que está aí sobre a gerência do Costa Neto desde então, mas que teve muita relevância com Tiririca, porque Tiririca puxou muitos candidatos com os votos que recebeu, mas ainda assim, quando Bolsonaro migra para o PL, em 2021, porque Bolsonaro ficou 2 anos aí sem partido, depois migrou para o PL, o Bolsonaro leva o PL para uma questão mais ideológica, digamos assim, PL, que já foi apoiador da esquerda, que já foi centrão fisiológico, que inclusive o José Alencar, em 2002, quando ele fez chapa com Lula e eles venceram, foi PT-PL, porque Alencar era do PL. Então, para vocês verem como que essa galera é canalha oportunista e só busca o poder. Assim, o Costa Neto pega esse número de 22, na verdade, na época, como eu estava até continuando o raciocínio, era do Tiririca, que levou muita gente para o PL no sentido de puxar o voto. Quando o Bolsonaro vai para o PL, infelizmente, Tiririca perde força, porque aí tinha aí um puxador de voto maior, que era tanto Bolsonaro quanto seu filho, o Eduardo. Então, o Costa Neto tira o 22 do Tiririca, a contragosto de Tiririca, e dá para o Eduardo Bolsonaro. Tira a força do Tiririca e dá para o Eduardo. Perceba que agora que Eduardo não poderá, pelo menos o que a gente tem posto hoje, é quase chance zero dele se candidatar, a Costa Neto está dando esse número 22 para o próprio irmão do Bolsonaro. E quando ele o apresenta, ele não fala assim, esse aqui entende de política, tem serviços na área social ou filantropia, não. Ele diz, irmão Bolsonaro, é vermelho igual Bolsonaro, você não é tão bonito quanto Bolsonaro. Ele faz política de botequim. Ele faz esse tipo de fala porque sabe que é assim que a galera vota, no emocional. Não importa o preparo, não importa o conhecimento, importa que ele é vermelho igual Bolsonaro, importa que ele é um Bolsonaro. É isso que importa. É por isso que eles acharam que o que seria interessante apresentar lá um outro Bolsonaro que vai ocupar o lugar do Eduardo, ou seja, para ficar tudo em família. Por quê?
PL está se mobilizando dentro do desespero por conta do Bolsonaro que vai ser condenado. Então, Bolsonaro vai ser condenado, PL está desesperado e precisa fazer movimentações. Aí, nesse sentido, está tentando fazer lá em Santa Catarina para enfiar o Renan, o 04, que tem claros problemas de cognição, que não consegue nem, enfim, fazer leitura de uma frase de maneira adequada, mas é esse cara que vai disputar uma vaga para o deputado federal em Santa Catarina, e o Carlos Bolsonaro, que atualmente é vereador por Rio de Janeiro, vai disputar uma vaga de Santa Catarina pelo Senado. Senado, ano que vem, vocês já sabem, tem 2 vagas por cada unidade da federação. E como Bolsonaro, é isso que ele quer fazer, espalhar e fazer com que a família dele esteja politicamente falando, autopreservada, ele vai indicando preferencialmente a família dele. É por isso que ele falou com exigência que Carlos vai sim ser senador por Santa Catarina, que ele não abre mão. Aí Costa Neto teve que apoiar. Perceba que até agora Bolsonaro não falou que vai dar bênção para Tarcísio se candidatar em 2026. Tarcísio fica nesse chove não molha, que a gente não sabe se ele vai mesmo buscar a reeleição ou se ele vai buscar a vaga para a presidência da República. Eu acho que Tarcísio, de tão oportunista e canalha que ele tem se mostrando, ele vai sempre olhar o que vai ser conveniente para ele, cada passo ele vai calcular dentro do oportunismo e da canalice. Então, se ele olhar que é mais oportuno que ele busque a reeleição, talvez ele busque a reeleição. Se ele vê que está aí muito difícil para ele conseguir ser competitivo ano que vem, muito embora ele tenha apoio da Faria Lima, do Centrão, enfim. Mas Bolsonaro até agora não lhe deu a benção, mas está vendendo o seu apoio político. O preço é alto, é vassalagem ampla, geral e restrita. É muito alto esse preço, tem que rezar o credo do Bolsonaro e ler a cartilha do Bolsonaro, mas ao que parece Tarcísio está disposto a fazer isso, por isso que ele tem tentado se colocar, ou pelo menos iniciou isso publicamente no dia 7 de setembro, como o representante do Bolsonaro, como aquele que é parecido com seu criador, criador, sabe? Ele quer ser o Bolsonaro, o discurso do Bolsonaro sem Bolsonaro, ele, Tarcísio, ele quer continuar a fazer. Aí a gente vê que o PL, por conta disso, e com medo de perder a grande fatia de fundo partidário, porque só ano passado quase 1 bilhão, né, que eles conseguiram. O PL está desesperado porque Bolsonaro, seu maior cabo eleitoral, não vai poder fazer campanha preso ou na Papuda ou, no melhor das hipóteses, para o próprio Bolsonaro em casa. Então resta a eles tentar de todo modo vender Tarcísio como um bolsonarista e ao mesmo tempo chantagear Tarcísio. Se quiser apoio de Bolsonaro tem que ir para o PL. Mas aí o ponto é, se Tarcísio for para o PL vai fazer o quê? Permitir que Tarcísio saia candidato e Michele não? A família Bolsonaro vai fazer essa concessão? Eu não sei, acho que não. Acho que muito mais provável que o Tarcísio fique no Republicanos e Michele Bolsonaro saia na chapa com Tarcísio Republicanos PL. Eu acho que é muito mais fácil. Por que a gente tem que olhar dessa forma? Porque se Tarcísio for mesmo para o PL, eu creio que quem vai ser vice do Tarcísio é o Ciro Nogueira, o Raposa Velha, que tem feito de tudo para estar aí na chapa com Tarcísio. Eu não acredito que Tarcísio ele está preocupado com a questão da condenação do Bolsonaro, nem quando ele xinga, ofende, melhor dizendo, quando ele insulta
morais de tirano. Eu não acho que a preocupação dele é com Bolsonaro. Acho que a preocupação do Tarcísio é só com oportunismo. Ele está sendo oportunista só pelo voto. Então aí que a gente vai entender que Tarcísio pode se prejudicar muito nesse sentido e quem sabe até porque as coisas são muito dinâmicas e da forma como ficou feia essa questão da bandeira americana, quem sabe até custar a candidatura dele, ou a pré-candidatura dele, o desejo dele de se candidatar ao Palácio do Planalto em 2026. Falando na bandeira americana, eu vou ler para vocês o que o Lindenberg Farias, o líder do PT, lá na Câmara dos Deputados, colocou lá no X sobre essa questão. Claro que ficou, repito, feio, horrível para o bolsonarismo, que inclusive o New York Times ter feito um editorial para falar assim, olha, sabe, é a nova bandeira da direita, a bandeira americana, no dia da independência, ou se não, da comemoração da soberania, da independência do Brasil. O deputado Lindenberg escreveu: pela primeira vez, um 7 de setembro foi marcado pela presença de uma bandeira estrangeira, erguida por traidores da pátria em plena Avenida Paulista, um símbolo da subserviência que a extrema-direita quer impor no Brasil. Não se trata de mera coincidência. A bandeira exibida num ato bolsonarista é praticamente idêntica à usada 2 dias antes em evento da NFL em São Paulo. Indício de apoio logístico e ou financeiro externo, bem como de submissão a governo estrangeiro. Práticas vedadas pela Constituição e que atentam contra a nossa soberania. Eu e o Pedro Campos acionamos a PF com a notícia de fato para investigar a origem da bandeira e eventual participação logístico-financeira de ente estrangeiro. Defender o Brasil é defender a independência do nosso povo contra tutelas externas. Não aceitaremos que a celebração da nossa independência seja sequestrada para encenar submissão e conspiração contra a democracia. Aí ele coloca aí uma foto, né? Lá da Paulista, para fazer um contraponto, né, ou pelo menos para mostrar a equivalência, né, entre essa bandeira e a bandeira que estava aí lá na arena do Corinthians, né, no dia do NFL. Aí cabe agora à Polícia Federal fazer essa investigação, como eu falei, a lei dos partidos políticos, quanto a Constituição Federal veda esse tipo de apoio logístico ou financeiro no que tange a países, né, a nação estrangeira. E nesse sentido, Eduardo Bolsonaro apoiou, agradeceu, achou que fosse oportuno que essa bandeira estivesse lá na Paulista. Ele também fez um tweet que eu vou encontrar aqui para vocês, como qualquer vassalo sectário, como qualquer antipatriota, como alguém que não tem respeito pelos valores e símbolos da pátria e como alguém que acha que o que ele falar as pessoas vão, né, concordar, vão apoiar. Ele exaltou a questão da bandeira. Aqui, Eduardo agradece o presidente Trump, né, fala muito obrigado ao presidente Trump. Agora eu falo para vocês o que ele tem que agradecer ao presidente Trump. Aí ele posta uma foto, né, de uns vassalos que estavam com a faixa escrito Trump, thank you for helping, não sabe nem escrever em inglês, thank you for helping, ou é thanks for helping, ou thank you for your help. Mas como é bolsonarista, é vassalo, incauto e apedeu, tem português que dirá em inglês, aí eles escreveram thank you for helping, enfim. Aí o Eduardo, ele agradece os Estados Unidos e vê que não viu problema com relação a isso. Aí ele escreveu aqui, para vocês verem como é que a canalice
dos filhos do Bolsonaro e, claro, do bolsonarismo. Ele coloca, porque nunca falaram sobre a bandeira da Palestina em manifestação, mas agora dos Estados Unidos virou alvo de críticas. Claro, porque como eles são muito pautados pela rede social e pelo que reverbera, eles viram que pegaram mal. Aí ele continua, somos gratíssimos ao presidente Trump pela sua coragem e atenção para com as liberdades dos brasileiros, povo que ele reiteradamente afirma que ama. Isso é para enganar os apedeutas. Agora perceba a canalice. Quando que nós vimos a bandeira da Palestina no 7 de setembro, no dia da nossa independência? Ou que seja bandeira de Portugal, ou que seja bandeira do Chile e da Argentina, nunca vimos. É claro que quem apoia a Palestina, quem apoia Israel, quem apoia outras nações, em algum momento vai para uma manifestação com camisa ou bandeiras dessas nações. Agora, no 7 de setembro, nós nunca vimos. Mas ele sabe que ele falando isso, essa galera incauta e apedeuta vai falar, é verdade, petista estava com bandeira de Palestina, aí vai passando em diante essas informações. Outro assunto que eu falei que eu queria falar com vocês é sobre esse evento que se tornou, não é verdade, o julgamento do núcleo 1 do golpe, que é o núcleo principal, que tem lá Jair Bolsonaro. Moraes começou a leitura do seu voto de maneira contundente. Moraes, como um dos maiores juristas que eu arrisco dizer que esse país já viu, e como uma pessoa extremamente inteligente, ele teve o cuidado de não deixar aí a questão da acusação embasada na delação do Mauro Cid, porque ele sabe que a defesa dos réus como um todo tentam descredibilizar até com uma certa razão o vai e vem da delação do Mauro Cid. Moraes brecou ou tentou, botou inclusive água gelada nessa argumentação que possivelmente pudesse vir buscar um recurso ou coisa assim, porque Moraes simplesmente não colocou a delação do Mauro Cid como algo principal, muito pelo contrário. Moraes trouxe falas, factos, reuniões, enfim, ele deixou aí as provas de maneira contundente para dizer, não é sobre a delação do Mauro Cid. Esse julgamento, esse veredito não foi embasado no disse-me-disse do Mauro Cid. Para, inclusive, além de que, por um lado, encurrala e engessa o argumento dos defensores dos réus, por outro lado, também acaba não dando munição para o Fux, porque Fux em algum momento ele já havia dito sobre essa questão de Mauro Cid ter mudado a sua delação, e também porque está aí posto que Fux quer aparecer. Fux quer aparecer, no meu entendimento, ele quer forçar uma divergência com Alexandre de Moraes, ele quer de alguma forma botar o nome dele na história, já que Moraes tem aí o maior protagonismo da STF hoje, não só o protagonismo, mas também uma visibilidade extrema, tanto dentro quanto fora do país, e Fux, na minha opinião, está se incomodando com essa visibilidade do Moraes, né? Fux está mais tempo lá na corte do que Moraes, e por outro lado, por conta dos ativos e também dos imóveis que Fux supostamente tem lá nos Estados Unidos. Então, Fux, que a gente sabe, porque aqui é com facto, sem canalice nem oportunismo, que sempre foi dos ministros da STF um dos mais punitivistas, não era um dos mais garantistas, e do nada virou aí o juiz das garantias. Estranho, não é mesmo? Inclusive,
tem um professor magnífico, o Caio Paiva, que foi inclusive defensor público federal, ele acompanha muito jurisprudências, decisões do STF, ele diz isso, o professor Caio, ele diz, Fux sempre foi dos mais punitivistas, se a gente for ver o histórico dele na corte, por quê? Claro, ele não faz essa pergunta, é o que estou fazendo. Por que que agora Fux do nada muda todo o seu entendimento? A gente sabe que, inclusive, na época da Lava Jato, Moro e Dallagnol, quando surgiu aí, eles ficaram expostos por conta da Vaza Jato, a gente viu a famigerada frase, in Fux we trust. Em Fux a gente confia, ou em Fux nós confiamos. Porque, supostamente, desde aquela época, Fux, como um juiz um dos mais, ou se não o mais punitivista do Supremo, e um juiz que sempre embasou, chancelou as denúncias do Ministério Público, e agora está, né, mudando seu entendimento, inclusive acompanhou as oitivas das testemunhas, algo que geralmente só o relator faz, ele, sabe, para buscar um tipo de visibilidade, para ficar em voga, tanto assim que todos os bolsonaristas estão esperando para saber o que Fux vai fazer. Se Fux vai pedir vista e fazer com que o julgamento fique aí parado por 90 dias, ou se Fux vai destoar muito do Alexandre de Moraes. Eu acho que do jeito que Fux está meio que imprevisível, tudo pode acontecer. Para ele aparecer, talvez ele peça vista. Eu acho bem difícil, mas talvez para ele dar uma cartada aí, ficar em voga e todo mundo, e a mídia, o Brasil inteiro, ficar falando nele, parece que é o que ele quer, seria como se fosse uma melancia no pescoço dele no momento do voto dele. Porque aí, vamos supor que ele peça vista, aí ele fica em voga, ele fica aí famoso e todo mundo falando nele, esquece um pouco de Moraes, porque parece que a estratégia dele é essa. Parece que o Fux está desesperado para aparecer de um cara, repito, que sempre foi conhecido, reconhecido por ser um juiz punitivista, que inclusive tanto no Mensalão quanto na Lava Jato sempre votou com o Ministério Público e agora está forçando para abrir divergências. Eu acho legítimo, razoável, inclusive importante que haja, sim, divergências no sentido de entendimento, dosimetria das penas. Eu não acho que nenhum colegiado deva ser homogêneo, eu acho que isso é perigoso. Tem que abrir, sim, divergências. Agora, da forma com que o Fux está fazendo, ainda mais pelo histórico dele, fica parecendo canalice. Foi de de uma vergonha alheia ver um vídeo em que ele interrompe o Dino, na verdade, ele interrompe Moraes para dizer que na vez dele não quer que ninguém o interrompa, porque Moraes estava falando e Dino fez interrompeu aí Moraes para fazer uma colocação oportuna e apropriada naquela situação, que inclusive o próprio Fux reconheceu, mas parecendo que ele estava tanto querendo aparecer, que mesmo ele reconhecendo que foi oportuno aquela manifestação do Dino, ele pega e diz, espera aí, mas na minha vez eu não quero que interrompa, porque a gente combinou isso. Moraes meio que falou, mas não foi na sua vez, foi na minha. Aí Dino pega e diz, pode ficar tranquilo que quando for a sua vez, pode ficar em paz, que eu não vou lhe interromper. Inclusive, eu vou pôr esse vídeo para a gente assistir aqui. Por favor. Eu percebo que Vossa Excelência quer beber água e por isso farei 2 comentários. Café. O primeiro sobre essas questões atinentes às decisões monocráticas, que foi um esclarecimento que Vossa Excelência fez em uma frase, mas que guarda uma nota de essencialidade a partir do momento que isso compõe a consistência das decisões deste Supremo e do TSE. Em qualquer colegiado, qualquer conselho,
há poderes do presidente, no nosso caso, do presidente, do relator. Na Câmara isso acontece, no Senado, em qualquer conselho. O que importa é que a colegialidade se impõe e se manifesta. Portanto, é muito importante essa lembrança, porque isso compõe a mitologia de questionamento da motivação idônea, à luz do 93(9) da Constituição, acerca das decisões do Supremo. E o outro comentário é atinente à relevância desse fato que Vossa Excelência menciona sobre barreiras. A relevância em si, Vossa Excelência mencionou o caso de um senador da República, o ilustre presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Mas atual presidente, mas há uma relevância outra, que é o intuito dissuasório. As pessoas não saem de casa por comodidade, porque não querem se expor, não querem expor suas famílias, porque constitui filas, engarrafamentos, e às vezes porque a lanterna do carro dele está queimada. Então, a relevância dissuasória é ainda maior a provar a lesividade dessa conduta que Vossa Excelência está a descrever. Obrigado. Obrigado, ministro Flávio. E era exatamente isso que estava ocorrendo. Só uma questão de ordem antecedente da explicação de Vossa Excelência. Senhor presidente, conforme nós combinamos naquela sala, aqui do lado, pois não, ministro Fux. Os ministros votariam direto, sem intervenções de outros colegas, muito embora foi muito própria essa intervenção do ministro Flávio Dino, mas eu gostaria de cumprir aquilo que nós combinamos no momento em que eu votar. É que, nesse caso, houve autorização do relator? Não, sim. Presidente, eu concedo a parte normalmente. Presidente. Mas eu não vou conceder conforme nós combinamos lá na sala, porque o voto muito extenso, a gente perde o fio da meada, principalmente quando eventualmente a gente apresenta uma certa discordância. Mas essa parte foi pedido a mim, não a Vossa Excelência. Não, eu sei, eu me lembrei do que nós combinamos. E eu tranquilizo, ministro Fux, que eu não pedirei de Vossa Excelência. Pode dormir em paz. Que feio, que inapropriado. Primeiro que ele não foi interrompido. Segundo que o próprio Moraes falou, não, eu concedo a parte, eu concedo. Mas eu não concedo, Fux respondendo, porque a gente combinou lá dentro, mas você sequer ainda foi interrompido, parece que é para aparecer, parece que ele está desesperado. Foi feio, foi inadequado, ainda bem, Moraes foi firme falando, não, eu que, primeiro o presidente, o Zanin falou, não, o relator permitiu, abriu espaço para quem quisesse interromper. Moraes também disse, não, a interrupção foi feita a mim. Feio! Não sei a cena onde, para quem que ele quer fazer. E Dino, claro, com aquele jeito dele também, meio brincalhão, falou para ele ficar em paz que não vai interromper. Dino que, inclusive, fez um voto muito assertivo, muito alinhado ao Moraes, abriu espaço, no meu entendimento, para talvez que a gente tenha aí aquilo que eu já havia dito para vocês, principalmente o Paulo Sérgio Nogueira com uma pena mais branda, mas Dino abriu espaço para a gente ter esse entendimento com relação ao Paulo Sérgio, ao Heleno e também ao próprio Ramagem, meio que como quem diz, eles tiveram uma participação menor. Inclusive ele cita o advogado Andrew Farias, que é defensor do Paulo Sérgio, que fez uma defesa muito enfática dizendo que o Paulo Sérgio, o general, que era ministro da Defesa, dissuadiu, demoveu Bolsonaro de uma medida mais gravosa. Então, eu acho que talvez a gente tenha aí esses três com uma pena mais branda. Eu não acho que Fux vai abrir aí uma grande divergência. Se ele quiser aparecer, como eu falei, talvez ele peça vista. O que eu acho que talvez Fux está tentando fazer, não sei, talvez, é forçar um outro membro da primeira turma a
abrir divergência igual ele, porque aí abriria espaço para os tais embargos infringentes, para o recurso do recurso, para falar, peraí, não há, tem 2 aí que votaram, né, de uma maneira diferente, vamos aí abrir espaço para outra coisa, sabe? Ou talvez ele vai fazer uma construção, juntar golpe de Estado com tentativa de demolição do Estado democrático de direito, que aí é aquilo que o advogado Demóstenes Torres estava pedindo, que Demóstenes é senador e advogado do Garnier, estava pedindo, já que vai condenar, vamos fazer uma construção, vamos juntar as penas aí de alguns desses réus, mas o ponto é que Moraes foi contundente, não utilizou só a delação do Cid, inclusive pediu a condenação do próprio Cid, pediu a condenação de todos os réus, e foi enfático quando ele deixou bem claro que principalmente aquele papel escrito com o plano punhal verde e amarelo, aquilo lá depois eles não usaram para fazer aviãozinho. Inclusive, precisa ser colocado aqui, o general Mário Fernandes, ele assumiu em juízo, né, ele deu testemunho, dizendo que ele escreveu sim. Mas, claro, como eles acham que nós somos bandos de incautos e apedeutas, igual bolsonaristas, ele diz que, na verdade, ele só pensou, aí ele escreveu. Um general do exército, que era o número 2 do ministro Ramos, dizendo que ele pensou e escreveu. Aí, quando foi questionado por que 3 impressões, ele disse, porque a impressora deu problema, aí foi imprimindo vários. Mas Moraes foi tão contundente quando cita o general Mário Fernandes para deixar bem claro o seguinte, olha, eles não utilizaram esse documento depois para fazer aviãozinho, teve materialidade, ele foi lá conversar com o Bolsonaro, ficou um tempão para deixar bem claro, não, isso essa condenação que Moraes está votando, para deixar bem claro, essa condenação não é baseada no diz que me disse de Mauro Cid, não é baseado na delação do Mauro Cid, não, é baseado em provas, em factos, coisas, claro, que bolsonaristas não sabem lidar muito bem com factos. Vamos escutar o que Moraes falou nesse sentido. General Mário Fernandes, que era o segundo do general Ramos, na Secretaria de Governo do Palácio do Planalto, imprime dia 9/11 o documento, a impressão, punhal verde e amarelo, e na mesma data, se dirige ao Palácio do Alvorada, onde e a Polícia Federal juntou o registro de entrada e saída, onde fica das 17h48 às 18h56, para conversar com Jair Messias Bolsonaro, que lá se encontrava. Não é crível, não é razoável achar que Mário Fernandes imprimiu, se dirigiu ao Palácio, imprimiu no Palácio do Planalto, se dirigiu ao Palácio do Alvorada, onde lá estava o presidente, ficou 1h06 e fez barquinho de papel com a impressão do punhal verde e amarelo. Isso é ridicularizar a inteligência do tribunal. É isso. Não fizeram aviãozinhos, não fizeram barquinhos de papel, não. Tramaram um golpe de Estado e isso não é baseado numa delação do Cid, não. É baseado em factos. Inclusive, Bolsonaro sabe tão bem disso que está desesperado. A Mônica Bergamo trouxe que ele está com medo de ser preso lá na Papuda, ele está em pânico. Ora, mas essa galera que sempre foi contra direitos humanos, agora tem doença, tem isso, tem aquilo, é aquela coisa, com a mesma severidade, tá? Com a mesma severidade que a gente julga, em algum momento a gente pode ser condenado.
Por isso que a gente tem que evitar ser canalha. Bolsonaro sempre foi canalha com relação a isso e agora tá aí, desesperado. Depois, eu quero aqui mostrar para vocês uma fala de Dino que eu acho importante, porque Dino no seu voto ele brilhou muito, foi técnico e ele mostrou uma vez mais que o Supremo não vai se curvar a pressão exterior, nem na verdade nem interna nem externa. Ele deixou bem claro que golpe de Estado não é passível de anistia, um recado claro aos nossos congressistas, como quem diz, vocês podem fazer a pataquada, a alopragem que vocês quiserem, mas vai ser declarada inconstitucional a anistia que vocês estão tentando, até porque nem indulto, nem graça, nem anistia cabe para golpe ou tentativa de golpe de Estado, abolição democrática, Estado de Direito, inclusive algo que o próprio Fux coaduna com esse entendimento. Vamos ver se ele vai dar um duplo twist carpado. Então, Dino deixa muito claro no seu voto, né, pela condenação, que não passará a anistia. Ele deixa muito claro que Estados Unidos não vai ter gerência aqui. E ele diz, tipo, membros do Supremo não tem covardia. Ninguém chega no Supremo sendo covarde. Ele dá um recado claro e direcionado para essa galerinha dos Estados Unidos que fica nas redes sociais mandando recadinho igual adolescente, sabe? Para fazer medozinho, para fazer chantagemzinha. Então, Dino deu um recado certeiro que nós vamos escutar aqui agora. E o Supremo está fazendo seu papel, aplicar a lei ao caso concreto. Nada além disso. E nós não podemos, aí sim, seria indesejável que alguém se intimidasse por ameaças ou sanções. Quem chega no Supremo, e eu me espanto com alguém imaginar que alguém chega ao Supremo e vai se intimidar com tweet. Será que as pessoas acreditam que um tweet de uma autoridade, de um governo estrangeiro, vai mudar um julgamento no Supremo? Será que alguém imagina que um cartão de crédito ou Mickey vão mudar o julgamento no Supremo? Pateta. O Pateta, ele aparece com mais frequência, né, nesses eventos todos. Eu adoro o Moraes, de verdade. Eu adoro o Moraes. O Moraes solta um pateta, né? Tipo, né? Pateta é mais aloprado do que Mickey. Para deixar bem claro que não vou interferir aqui. E aí, nós vimos a porta-voz da Casa Branca, a senhorita Catherine, quando foi lhe perguntada, né, se os Estados Unidos vão retalhar o Brasil por conta da questão do julgamento do Bolsonaro, eu creio que como ela não combinou com Trump, não deu tempo, e ela não estava esperando, ela foi soltando qualquer coisa, mas dentro daquele modus operandi que é a comunicação do governo Trump, que é sempre na chantagem, que é sempre na ameaça. Então, ela não sabia o que dizer e soltou como se os Estados Unidos pudessem utilizar seu poderio bélico ante o Brasil. Gente, que insanidade! Algo que, inclusive, o Itamaraty devidamente já repudiou e precisa ser olhado, inclusive, com muita cautela, mas com veemência e autoridade. Mas, por outro lado, a gente tem que entender que esse governo Trump é composto de gente aloprada. Como que uma porta-voz de um governo dos Estados Unidos vem meter essa? É a mesma galera que falou que explodiu o barco do Maduro não, da Venezuela, e quando a gente foi ver, era quase um barquinho de lata, eu mostrei aqui para vocês.
supostamente um navio narcoterrorista, que eu faço inclusive uma pergunta aqui, se fosse um navio narcoterrorista americano e fosse abatido na Venezuela, imagina o tumulto que daria, porque Trump agora quer tribunal internacional para ele estar abatendo embarcações estrangeiras a torto e à direita, pelo amor de Deus. Aí eu vou ler taxativamente o que a senhorita Catherine falou. A senhorita Catherine Leavitt disse o seguinte: eu não tenho nenhuma ação adicional para antecipar para vocês hoje, mas posso dizer que isso é uma prioridade para a administração e o presidente não tem medo de usar seu poderio, o poder econômico e o poder militar dos Estados Unidos da América para proteger liberdade de expressão ao redor do mundo. Olha como essa galera acha que a gente não tem discernimento, nem sabedoria, nem entendimento, nem escuta atenta. Ela diz que ela não tem uma ação adicional para antecipar. Ela não tem uma ação adicional para antecipar. Como quem diz, ó, eu não tenho aqui nada para trazer de novo para falar para vocês que vai acontecer em termos de retaliação. Se ela não tem nada para antecipar, como que é prioridade? Porque ela diz na sequência, mas posso dizer que isso é uma prioridade. Ora, se é uma prioridade para o Trump, ela ou enquanto porta-voz, ela não teria como antecipar? Ué, é prioridade. Prioridade significa a priori, está antes de qualquer coisa. Se é prioritário, por que ela não pode antecipar uma ação? Na conta não fecha. Ela foi pega de surpresa e pensou, peraí, vou aí utilizar a chantagem do poderio militar, do poderio bélico e do poderio econômico dos Estados Unidos para falar que, se preciso for, será utilizado para proteger a liberdade de expressão. Agora eu te pergunto, onde e quando o poderio bélico, o poderio militar é utilizado numa guerra contra a liberdade de expressão, para proteger a liberdade de expressão? Onde? É o contrário. Eu nunca vi ninguém que quer paz, que quer defender uma coisa séria, ainda mais algo tão importante quanto a liberdade de expressão, utilizar ou ameaçar utilizar o poder bélico. E para piorar, o tanto de brasileiro que se diz patriota achando que isso é um big moose, que isso é nossa, que grande coisa. Mas dessa gente incauta, pedeuta, apaixonada e alucinada, a gente não espera outra coisa. Eu sempre falei aqui desde o ano passado que se Trump ameaçar o Brasil com uma bomba atômica, os bolsonaristas vão falar, eita, Lula se lascou. Lula se lascou. Trump vai bombardear o Brasil de bando de gente que não tem noção. Pelo amor de Deus. E agora nós estamos vendo que os Estados Unidos faz muito mais bravata do que outra coisa, até porque Haddad conseguiu renovar seu visto, lembrando que Haddad não teve seu visto cancelado, até porque ele tinha visto de turismo, quando o visto venceu ele não havia renovado, mas ele pediu renovação para poder ir fazer aí viagem institucional, não foi recusada. Sinceramente, eu pensei que Eduardo Bolsonaro ia aí enquadrar o Fernando Haddad, enfim, sabe? Essa galera é aloprada, só faz alopragem e fica ameaçando para ver se vai mudar o curso do julgamento de Bolsonaro. Não vai mudar o curso. O voto de Fux não vai trazer nada de muito novo. Acho que o Fux muito mais quer aparecer, quer abrir divergênciazinha aí para aparecer, mas vamos aguardar depois do voto dele para a gente analisar onde ele quer chegar, o que ele pretende, além, claro, de aparecer, porque está muito posto que ele está querendo aparecer, dividir aí holofoto com Alexandre de Moraes, até porque essa intervenção pueril que ele fez aí para falar, quando chegar a minha vez, não quero ninguém me interromper.
interrompendo, né, viu? Que coisa feia, que coisa inadequada, inapropriada, sabe? Mas ainda assim, a gente tem que olhar como que ele vai votar. A gente sabe que Bolsonaro vai ser condenado, não há o que ele possa fazer. Ele tá tentando de tudo, pediu para Moraes para ir para o hospital, bem no dia, né, que ia ser dado o voto, para supostamente fazer um tratamento, mas se descobriu que estavam organizando com a militância bolsonarista, dessa galera desocupada, para supostamente fazer uma manifestação orgânica, travestida, né, de orgânica, lá na porta do hospital. Porque tudo para essa galera é isso, é fazer volume, para tentar fazer pressão, para criar cortina de fumaça, porque bolsonarismo é isso, eles sempre criam cortina de fumaça. Vocês lembram quando o deputado Antônio Rodrigues falou que Maguinness que era injusta, que Alexandre de Moraes é dos maiores juristas que nós temos e que Trump não tinha que se tentar intervir aqui? O que aconteceu? Logo após, né, o deputado ter dado essa entrevista ao Gadelha, que foi exatamente um dia depois de Moraes ter sido sancionado, logo após, tipo no mesmo dia, o Costa Neto falou que sumariamente o deputado estava expulso. Ele deu uma nota, o próprio Gadelha falando, o deputado Antônio Rodrigues acabou de ser expulso sumariamente. E agora a gente descobre que não, que ele não foi expulso, segundo o próprio Costa Neto, porque a comissão de ética do PL olhou que, na verdade, ele não feriu nada, nenhum código de ética do partido, porque ele cumpriu a liberdade de expressão. Eu até brinquei lá no X que eu vou mudar o nome do meu canal, de canal da Ara para canal da Mãe Ara, porque eu trouxe aqui para vocês que era bravata, que era mentirinha, que era para poder dar para o bolsonarismo, para a militância, porque a militância pediu a cabeça do deputado, pediu a cabeça, enfim, fazendo barulho. Aí, ele, para tentar limitar essa militância, ele vem ao público e fala, na verdade, podem ficar tranquilos, viu? Ele vai ser expulso. Para ele esperar a poeira baixar, quase um mês e meio depois ele vai lá, não, na verdade não vai ser expulso não. Desde o início ele sabia que não ia ser expulso, mas essa galera confia na memória curta do povo brasileiro e também, claro, eles criam crise diariamente, a galera vai esquecendo, sabe? Tanta crise que essa galera cria e tanta cortina de fumaça, a população acaba esquecendo. É nesse sentido que eles criam para a mudança de foro, que agora foi para o limbo de novo, que eu também falei para vocês que não ia prosperar. É nesse sentido que eles ficam criando pataquadazinha, forçando uma anistia, porque eles têm sempre que trazer algo para fazer cortina de fumaça, uma distração, enquanto eles fazem outras coisas nas sombras. Mas aquela coisa, a gente tem que fazer a nossa parte, que é estar atento com relação à política, atento, sem canalice, sem oportunismo, sem ser pautado, nem patrulhado, sem ter político, nem partido de estimação. O nosso partido de estimação deveria ser o país, o Brasil, é o Brasil que importa, inclusive nesse julgamento de Bolsonaro, o Brasil que importa, a soberania brasileira, a questão de repudiar, repreender, exortar com a força da lei todos os golpistas ou os possíveis golpistas de amanhã, porque se não se punir essa galera que tentou o golpe, eles tentarão novamente. Então tem que se punir e de maneira exemplar, que se comece pelo chefe da quadrilha, que é o Jair Bolsonaro. Ele não era valentão? Fazer igual Josias do UOL falou, que eu gostei muito. Josias falou que quando ele fazia eletrocardiograma, o Bolsonaro, o coração dele apitava imbrochável. E agora ele tá com medo de ir pra cadeia, tá apitando covarde. Porque essa galera só sabe enganar os já enganados, só a galera emocionada que vê política como se fosse partida de futebol, como plateia, que não olha como público. É por isso que a gente tem que olhar
a política brasileira de maneira lúcida, entender como funcionam as coisas para a gente não ser pautado nem patrulhado, e entender que nem o PL nem Bolsonaro estão importando com pautas para o Brasil. O PL busca a sua autopreservação e a família Bolsonaro busca a sua autopreservação. Por isso que a gente vai ver esse bate-cabeça até para ver quem vai se prevalecer. Até porque Costa Neto sabe muito bem que PL só se tornou essa máquina de dinheiro político depois que Bolsonaro foi. Porque mesmo Bolsonaro, em 2021, não tendo sido eleito, PL elegeu 99 deputados e 14 senadores, ou seja, o caixa do partido continuou robusto. Então é nesse sentido que a gente tem que olhar as movimentações, o quanto Bolsonaro está colocando lá em cima o seu apoio político, ao mesmo tempo que ele quer vender para o Tarcísio o apoio, no sentido, que Tarcísio precisa fazer para ele dar a bênção, ele está vendendo também o seu apoio dentro do partido, do PL, para falar para Costa Neto, que ele quer Michele ou na chapa como vice-presidenciável, ou senadora por DF. Ele quer Carlos, senador por Santa Catarina, Renan é deputado federal e o irmão, ele fez exigência, é deputado federal por São Paulo. É assim que eles fazem, porque ele sabe que ele vai estar inelegível, mas ele tem que vender o apoio político de maneira mais cara possível, até porque ele sabe que ele ainda assim tem relevância, não só com o bolsonarismo, como também dentro do próprio PL. E Costa Neto, que não é boba nem nada, não é bobo, é raposa velha, ele vai fazendo até quando convém, porque quando for oportuno rifar Bolsonaro, ele vai rifar Bolsonaro. Porque Costa Neto sabe muito bem que o PL hoje não ocupa ou não tem a relevância que tinha enquanto direita, até porque a superfederação só está precisando da canetada do TSE, mas para todos os efeitos está oficializada a superfederação. Essa superfederação vai sim, de alguma forma, ocupar o lugar que o PL ocupava com pujança na direita, e aí o Costa Neto vai ter que fazer concessões, vai ter que bater continência para essa superfederação. Superfederação é essa que, inclusive, no momento oportuno vai chutar Bolsonaro, porque o que eles querem é ter Tarcísio como previdenciável, para eles apoiarem Tarcísio, e eles sabem muito bem que não interessa a eles ter Bolsonaro liderando e tendo relevância na própria direita. Então a gente vai olhar essas movimentações com muita calma, sem canalice, nem oportunismo, e com certeza eu creio que Bolsonaro não escapará da condenação, nem com a ameaça do Trump, nem com pataquadas dos deputados federais ou congressistas que o apoiam, nem com cortinas de fumaça do Costa Neto e nem com as alopragens do seu filho Eduardo. Mas vocês já sabem, aqui no meu canal é sem canalice, nem oportunismo e sem a pretensão de te pautar ou de te patrulhar. Au revoir.